Vamos para a palavra? Abra a tua Bíblia lá em Esdras, no capítulo 7. Eu vou ler de 8 a 10. Livro de Esdras, no capítulo 7, de 8 a 10. Diz assim: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Feche os olhos, deixe a Bíblia aberta, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus o Redentor, nos posicionamos em oração. O Senhor ouve o clamor do seu povo. Nesse exato momento, milhões de igrejas estão buscando o Senhor em todos os lugares do mundo. Atenta para a oração que se fizer neste lugar. Ouve o clamor do povo batista de Rio Verde. Ouve o clamor dos crentes de Rio Verde. Ouve o clamor dos crentes de Goiás. Ouve o clamor dos crentes do Brasil. Ouve o clamor de todo o povo escolhido pelo Senhor para morar no céu. Obrigado, meu Pai. Noite de alegria, de festa, porque o Senhor está no templo. O Senhor é a nossa força, o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Obrigado por esta noite e também por esta palavra, em nome de Jesus, amém. Você está preparado para Deus? Você está pronto para ser usado? Possivelmente você está preparado para alguma coisa, né? Hoje eu não sei como anda, mas há um tempo atrás a moça fazia 15 anos, 16 anos, ela estava preparada para o casamento. As coisas mudaram muito. Hoje o povo nem casar quer. Mas as pessoas sempre estão preparadas para alguma coisa. O mundo que nós vivemos se preocupa em preparar as pessoas. Então você vai para uma boa escola, você vai para um curso de vestibular, para um pré-vestibular, se capacita nas melhores escolas, se prepara para um vestibular muito concorrido, seja de medicina, seja de engenharia, seja do que for, e ali você vai concorrer e vai dar o seu melhor para poder ser aprovado, fazer uma faculdade, entrar no mercado de trabalho. Profissionalmente, você também é selecionado. Há uma seleção natural que vai escolhê-lo ou não. Para o casamento, da mesma forma. Hoje, normalmente, o que a gente tem visto é que os homens não querem casar antes dos 30. Hoje a gente tem visto as moças, primeiramente, concluir a sua faculdade, para depois falar em casamento. Mas e para Deus? Você está preparado?
Você está pronto para ser usado pelo Eterno? Se Deus quiser usar você hoje, você está pronto? Pastor, eu não cogito isso. Deveria cogitar, porque Deus usa quem quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E se você não abrir a boca, as pedras vão falar. Agora, deixar o nosso Deus usar uma mula, muito difícil isso, irmãos. Você aceitou Jesus e veio para uma casa de oração como essa para ser vaso. E a primeira coisa que a gente faz quando tem um encontro com o Senhor é reparar o altar. Porque quando chegamos na casa de Deus, a gente vem muito machucado. Nós chegamos aqui muito desfacelado. Aqui tem gente que chega endemoniado. Aqui tem gente que chega com enfermidade psicossomática, com psicopatias múltiplas. Aqui existem pessoas que vêm para cá com problemas de saúde físico, clínico. Aqui existem pessoas que vêm para cá não convertido, não sabendo exatamente o que quer, mas quando entra num lugar como esse, ele é alcançado pela graça do Deus vivo, e algo muito grande acontece, uma verdadeira metanoia, que dá origem à palavra metamorfose. Dentro da natureza, da biodiversidade, você vai encontrar uma lagarta se transformando numa borboleta. Se você olhar para uma lagarta e você olhar para uma borboleta, não tem nada a ver. Como é que uma lagarta, dentro de um casulo, por aproximadamente 30 dias, consegue sofrer uma mudança tão profunda, a ponto de dentro daquela crisálida sair algo tão belo voando? Sábado pela manhã eu fui à chácara do irmão Jader, e por algum momento eu me ausentei e fui para a beira do rio, e até filmei 1 minuto e meio daquela água correndo, e eu fiquei ali mais ou menos 1 hora, olhando para aquela água, e durante 1 hora, nada mudou. Aí eu pensei, se eu ficar aqui um dia, nada vai mudar. Se eu ficar aqui 1 ano, nada vai mudar. Se eu ficar aqui 10 anos, nesse lugar, talvez nada vai mudar. Porque quando Deus faz, Ele faz com perfeição. E aquilo que Deus faz está feito. E eu comecei a olhar para aquela água correndo, e eu falei, como eu quero ter a paz que essa fauna tem e que essa flora tem. Como eu quero ser um manancial, assim como esse manancial vem, de forma natural, num declive pouco acentuado de um rio qualquer. Como que isso aqui transmite paz? É nesse estágio que eu quero chegar. É para isso que Deus nos constituiu, para sermos um manancial, onde do nosso interior possa fluir rios caudalosos de unção. Você é o portador da unção de Deus. Quando as pessoas chegarem perto de você, elas têm que se sentir bem e não mal. Você não é persona non grata, você é o vaso de honra escolhido para proclamar as boas novas de alegria e de avivamento. Pesa sobre você algo que não é pesado. Pesa sobre você a satisfação de portar a graça de Deus, emanente e transcendente do Deus vivo, para que outras pessoas em estágio de depressão, de psicopatias qualquer, sejam curadas, transformadas, libertas e abençoadas. Quem te viu e quem te vê.
Grava bem como é que você está chegando aqui nessa igreja. Grava bem. Você está chegando aqui arrastando um monte de problema. Você está chegando aqui arrastando uma história que talvez você não quer tocar nesse assunto. Você está chegando aqui arrastando maldições, destruição familiar, problemas de enfermidades dos mais variados, situação financeira decadente, vontade de morrer, talvez, vontade de suicidar. Fala a verdade, quem de nós nunca pensou em tirar a vida? Fala a verdade. Mas depois que a gente tem um encontro com Jesus, passou. Não faz parte mais da nossa vida. Antes de eu ter um encontro com Jesus de verdade, por muito pouco eu não tirei minha vida. Quando eu comecei a frequentar uma igreja e falaram de Jesus para mim, e eu realmente entendi qual era o plano de Deus para a minha vida, isso já no ano de 1994, quando a minha ficha caiu. Eu já tinha uns 4 anos que eu estava dentro de uma igreja evangélica. A minha ficha não tinha caído, porque a conversão ela se dá paulatinamente. Eu não acredito que alguém se converta do dia para a noite, eu não acredito nisso. Eu acredito num processo de cura que Deus vai operando lentamente na nossa vida. E quando eu me deparei comigo mesmo, e eu vi a desgraça que foi a minha vida, eu falei, gente, a vontade que eu tenho é de morrer. E eu estava naquela avenida José Walter, e naquele momento eu estava dirigindo. Isso é algo que eu nunca contei, estou contando pela primeira vez. E a minha vida não estava boa, porque todos os meus pecados vieram à tona, coisas lá do passado, de 20 anos atrás, de 20 e tantos anos atrás. Quando a gente tem um encontro com Jesus, Ele mostra verdadeiramente quem é você. Se você ainda não viu quem é você, se a sua ficha não caiu, e se você acha que ainda é a cereja do bolo, se você ainda não entendeu qual é a tua vida, você não teve um encontro com Jesus. Porque quando você tem um encontro com Ele, a perfeição de um lado e a imperfeição do outro, a pureza de um lado e a podridão do outro. Então eu só fui ter um encontro com o Salvador de verdade 4 anos depois que eu estava numa igreja. Eu já estava batizado, eu já portava uma Bíblia, eu já ia na escola bíblica dominical, eu já conhecia o plano de salvação, mas não conhecia o Salvador. Então eu tive um encontro com Jesus, e eu estava na José Walter, e eu descobri que eu era o pior dos pecadores. Eu falei, vou acabar com a minha vida. Eu estava num carrinho meu, e eu estava próximo ao Clube Amazonas. Eu falei, eu vou regaçar daqui até lá no Cristo. Se aparecer alguém na minha frente, morreremos. E eu acelerei, eu não lembro que carro que era, mas não era muita coisa não. Era um carrozinho que eu tinha, eu não me lembro qual que era. E eu acelerei, isso eu me lembro bem. E eu acelerei, meu amigo, e o bichinho foi 50, 60. Ao final eu estava a 90 km/h naquela via. E não estava mais porque ele não dava conta. Ele estava dando tudo que ele tinha, porque eu queria achar um carro para bater de frente e acabar com a minha vida. Porque eu descobri quem eu era, eu descobri de onde eu vim de verdade. E aí o maligno chega no teu ouvido e fala assim, ó, não tem jeito, a sua vida não tem jeito. Ah, mas eu já era de Jesus. E daí? Quem diz que ele respeita os filhos de Deus? Quem diz que ele acredita na sua conversão? Quem diz que ele concorda que você vá para o céu? Mesmo tendo o nome escrito no livro da vida, ele acreditava que podia me levar para o inferno. E isso é a diferença entre o diabo e nós.
o diabo acredita em tudo aquilo que ele fala. Por isso que ele é diabo. E a gente não acredita no que fala e nem acredita no que Deus fala. Essa é a diferença. O diabo chega para Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus. Mas há poucos dias atrás Deus disse: tu és meu filho amado, em quem me comprazo às margens do Jordão. Agora o maligno chega para ele: se tu és o Filho de Deus. Ele não acredita no que Deus fala, ele acredita no que ele fala. E eu acelerei aquele carro na José Walter. Deus naquele dia disse: você não vai morrer. Você não vai morrer, porque eu tenho um povo para você cuidar. Aliás, você vai junto comigo fechar a sepultura de muitos, assim como eu estou fechando a sua. Quem não tem uma vida complicada, passada, pregressa? Quem não tem? Todos nós temos. Quem não veio da boca do lixo? Em 1996, eu estava dando aula numa escola particular. Como professor de biologia, normalmente a gente acaba levando os alunos em alguns lugares. E naquela ocasião me acometeu de levar os meus alunos no lixão de Rio Verde. Hoje tem um aterro sanitário, que eu acho que para aterro falta muito. Mas naquele tempo tinha um lixão. E o lixão ficava na saída de Caçu. Quem lembra disso? Quem é de Rio Verde sabe. E eu levei os meus alunos de uma escola particular lá. Olha como eu era louco. Pegar filho de médico, de promotor, de juiz, e levar para um lugar daquele. Lá você não podia abrir a boca, que mosquito entrava dentro. E não é mosquito de beira de córrego não, é aqueles mosquitos azulões. E nós fomos para lá. Chegamos lá naquele lixão, aquela coisa feia. Eu com mais 40 alunos, descemos de um ônibus coletivo, fretado exclusivamente para tal. Chegamos lá, tinha mais urubu do que gente, mas tinha gente. E eu me lembro que um homem que estava lá catando comida, pouco tempo depois que nós estávamos lá, levamos um cinegrafista, e ele filmava tudo aquilo, e está filmado. Aquele homem mexendo, vasculhando o lixo da cidade, ele encontrou um surubim. Todo mundo conhece surubim, mais ou menos desse tamanho. Aquele homem, quando encontrou aquele peixe congelado dentro do lixo, ele levantou aquilo com tanta alegria. E ele mais os seus familiares festejavam, porque naquele dia ia ter peixada, muqueca de surubim, achado na boca do lixo. Assim era a minha vida antes de conhecer Jesus. Vivendo numa cidade que é a joia do sudoeste, vivendo numa cidade que emana leite e mel, vivendo numa cidade de franco progresso, mas à beira de um lixão. Assim era a minha vida, e talvez assim é a vida de muita gente, que ostenta aquilo que não é, e ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas quando Jesus nos alcança, muda tudo. E a minha vida mudou, e a sua mudou, ou está em processo de transformação. Essa história que está, eu vou entrar no texto agora. Essa história que está sendo relatada aconteceu há 2.450 anos. Quantos anos? É muito ou pouco? Tem alguma coisa a ver conosco? Tudo. Quem é o homem protagonista dessa história? Um homem chamado Esdras, ou Esdras, que era um escriba, que era um sacerdote, alguém que amava Deus como nós estamos tentando aprender a amar, alguém que folheava a palavra de Deus como nós temos tentado folhear, alguém que queria servir a Deus como nós estamos tentando servir.
Esdras era um homem preparado para Deus. E você, está preparado para Deus? Que ano foi isso, pastor? Olha, aproximadamente 500 antes de Cristo. Houve 3 remessas. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou o povo cativo em 3 remessas. 3 remessas, o povo foi levado para Babilônia, atual Iraque. Quantos quilômetros, pastor? 500 anos. Acontece que 70 anos depois, Nabucodonosor já tinha morrido e assume o poder a Pérsia, o atual Irã. A guerra entre Irã e Iraque é velha, é tão velha quanto o homem. Só que naquele tempo o Iraque era chamado de Babilônia e a Pérsia, que é o Irã de hoje, era chamado de Pérsia. São 2 povos totalmente diferentes. Tudo bem. Esdras chega em Jerusalém. No retorno também houve 3 remessas. Houve 3 remessas para levar o povo para a Babilônia, e houve 3 remessas para o povo voltar para Jerusalém. Esdras chega na 2ª remessa. E como é que ele encontrou a cidade de Jerusalém? Totalmente destruída. E quando Esdras chega em Jerusalém, ele chega portando na mão a palavra de Deus. Como é que estava Jerusalém? Totalmente. Quando então um homem de Deus chega até você, quando você não conhece Jesus, você está totalmente destruído. E o homem de Deus chega diante de você com a palavra. Quem é que estava em Jerusalém, pastor? Os samaritanos, gente ruim. Quem é que estava em Jerusalém? Os pobres, os estropiados, os cegos, os miseráveis, os desafortunados. E o sacerdote chega querendo construir ou reconstruir o templo de Jerusalém, que havia sido começado com Zorobabel. Zorobabel havia começado anos antes a reconstruir o templo, mas não estava bom. Então Esdras chega para reconstruir o templo e reconstruir Jerusalém. Quando Jesus nos encontra, o templo de adoração a Ele está totalmente destruído. E qual é o papel do pastor Antônio? Em Cristo Jesus, consertar a tua vida. Por que o pastor Antônio não podia morrer há 30 anos atrás? Porque 30 anos depois, ele estaria dando esse testemunho e dizendo para você: espera um pouco mais, não aperta o gatilho, espera um pouco mais, não beba o veneno, espere um pouco mais, não entre debaixo de um carro. Aí você fala: pastor, por que você está falando isso? Porque aqui tem pessoa pensando em suicidar. Aqui tem gente pensando em suicidar, até porque eu não vim aqui para falar sobre isso. Deus me colocou para falar dessa forma, porque tem gente aqui querendo morrer. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Marca a data de hoje. Você não vai morrer. Porque Deus tem promessa na tua vida. Você não vai tirar a sua vida, porque ela não é tua. Você não pode desfazer aquilo que você não construiu. Jerusalém está destruída. Esdras chega em Jerusalém, e ao chegar lá, ele percebeu que as pessoas não tinham a palavra de Deus. Ele percebeu que as pessoas não tinham iniciativa. Ele percebeu que as pessoas viviam uma vida dissoluta de pecado. Então qual era o trabalho dele? Era um trabalho muito grande. A primeira coisa que Esdras fez, inaugurou
a sinagoga de Jerusalém. Quando você vê Jesus pregando na sinagoga, lá em Jerusalém, 450 anos depois, ele pregava na sinagoga que o sacerdote Esdras havia construído. Amém? Amém? Esdras então resolve formar o primeiro cânon da Bíblia do Velho Testamento. Quem sabe o que é cânon? Levante a mão. Quem sabe o que é cânon? Cânon é uma unidade de medida. Em se tratando de teologia, cânon é a sequência de livros bíblicos que são inspirados por Deus. Quantos livros eu tenho no Velho Testamento? 39. Quem é que escolheu 39 livros para o Velho Testamento? Um homem chamado Esdras. Se hoje nós temos 39 livros no Velho Testamento, quem fez isso não foi Jesus, não foi Pedro, não foi Paulo, foi Esdras. Esse homem era importante, esse homem foi importante na nossa vida. Deixou um legado que até hoje está valendo. No século I, lá em Jâmnia, eles convalidam um cânon que já existia. No século I, eles batem o martelo em cima daquilo que Esdras havia feito. E hoje, 2500 anos depois, nós estamos andando pelo mesmo caminho que Esdras andou. Amém? Amém. Nós somos um povo que tem história. Nós não nascemos ontem, não. Nós não somos um espiritismo que surgiu em 1857, não. Nós não somos uma religião testemunha de Jeová que surgiu em 1800 e pouco, não. Nós somos um povo que existe desde os tempos idos. Nós somos um povo que existe porque fomos chamados por Deus. Nós temos história. Os nossos pais, os nossos antepassados deixaram um legado, uma estrada pela qual nós trafegamos. E hoje nós andamos por um novo e vivo caminho, porque Jesus abriu as portas do céu. Jogar pedra no que é sagrado é fácil, mas somente a rocha nos mantém de pé. A rocha é Jesus. Esdras chega em Jerusalém e fica preocupado. O que ele encontrou não foi nada legal. No ano de 1983 eu cheguei em Rio Verde. Eu já tinha morado aqui. Eu já tinha feito muita bagunça aqui em Rio Verde. Mas quando foi em 83, eu estava com 20 anos, voltei para Rio Verde. E a cidade que eu encontrei não era boa. Muito pecado, muita licenciosidade, muita idolatria, muito satanismo, muita feitiçaria. E 2 anos eu fiquei em Rio Verde. Eu não achei um crente para pregar a palavra de Deus para mim. 2 anos eu andei pelos terreiros de macumba de Rio Verde. Eu não achei um crente para pregar a palavra de Deus para mim. Cadê o povo de Deus? Onde estão os Esdras? Muito preocupado, pastor, com seus próprios negócios. Pois eu digo para você, a responsabilidade de pregar a palavra de Deus não é do anjo, não é de Deus, é tua. Qual é a cidade que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual é a cidade que nós vamos deixar para os nossos netos? Foi a que eu recebi dos meus antepassados? Onde durante 2 anos em Rio Verde eu só conheci terreiro de macumba? Eu não achei um crente para pregar a palavra de Deus para mim. E hoje quando eu vejo aqui, só de uma fazenda, 20 e tantas pessoas que tiveram o privilégio que eu não tive, de ouvir a palavra de Deus. Vocês não precisaram ir para o terreiro de macumba, louvado seja o nome do Senhor. Vocês não precisaram ir para a mesa de boteco.
Vocês não precisaram passar as noites procurando mulher igual eu passava. Eu acabava com um tanque de combustível no sábado procurando mulher. E eu tinha meus companheiros de caçada. Era uma caçada brutal. Qualquer uma servia. Não podia amanhecer no domingo sozinho, sem ter uma história para contar. Esse é o mundo que eu vivia. E é o mundo que muitos ainda estão vivendo em Rio Verde. Tem muita gente morrendo nesse exato momento, sem ter a oportunidade que você teve. Quem paga essa conta? Quem paga essa conta é o povo de Deus. As almas que forem para o inferno, porque a tua boca não abriu, é você que vai responder por elas. Agora, viva Jesus, se for preciso pregue. O grande problema é que as pessoas que pregam Jesus não vivem com Jesus, e quando prega não converte ninguém. Mas quando você vive Jesus, você nem precisa abrir a boca, o Espírito Santo faz a obra pelo teu testemunho. Esdras chega, encontra a cidade destruída. Eu chego em Rio Verde, encontro a cidade destruída. Vou para os botecos, vou para os prostíbulos, é o que sobrou para mim, porque eu não achei um crente para pregar a palavra de Deus para mim. Mas Deus tinha um projeto na minha vida. Deus tem um projeto na sua vida. E se você veio para essa igreja, você não veio para esquentar banco não, viu? Se você está achando que tinha 400 pessoas hoje de manhã e 470 agora à noite, se você está achando que veio para cá para esquentar banco, engana-te. Deus tem uma obra na tua vida e Deus vai usar você. Ele vai abrir a tua boca. Ele vai te mostrar o quanto importa sofrer por Ele. Porque enquanto nós estamos aqui sendo preparados na palavra de Deus, tem gente nesse momento puxando o gatilho. Tem gente na José Walter acelerando o seu carro e a sua moto. Tem gente se drogando numa esquina. Tem gente num motel quando deveria estar na igreja. Tem gente na frente do Fantástico quando deveria estar sendo um fantástico de Deus aqui agora. Sabe qual é a nossa responsabilidade? É de não ficar calado. Pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Abre a tua boca e eu a encherei. Como é que está a tua vida? Você está feliz? Salvo, sentado e satisfeito? Está bom para você? Está confortável? Mas fique sabendo que para muitas pessoas está desconfortável. Se aqui dentro tem gente querendo tirar a própria vida, imagine lá fora. Quantos casamentos estão de pendurado no dinheiro? Quantos casamentos estão de pendurado numa paixão sexual? Quantos casamentos estão de pendurado numa aparência? Qual é o nosso papel? Restaurar os casamentos. Qual é o nosso papel? Restaurar as vidas. Qual é o nosso papel? Restaurar a igreja de Jesus. Eu podia estar falando aqui que você vai ficar rico, mas eu tenho uma notícia para você, pode ser que você fique mais pobre até. Mas uma coisa é certa, o que vai no teu coração é tesouro de Deus, é palavra de Deus. É muito fácil pregar um evangelho social, é muito fácil pregar um evangelho mamão com açúcar, mas falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, ninguém quer, porque não dá ibope. Falar aquilo que a pessoa não quer ouvir não dá ibope, mas dá salvação, dá mudança de comportamento. É palavra de vida eterna. Alguém tem que falar. Coube a mim falar. E eu vim para Rio Verde para falar. Deus me chamou dos centros espíritas, é porque Ele olhou para mim e falou: Ele vai falar. Eu quero usar a boca dele. Ele vai falar. E se ele vai falar, eu vou tirar ele da masmorra. Eu vou tirar ele das portas do suicídio. Eu vou tirá-lo das mãos de Satanás e vou levar para um lugar alto. E eu usarei não só a ele, mas a todos quanto ele tiver acesso.
você está no ministério que Deus tem para a minha vida. Goste de mim ou não, coisas boas vão acontecer com você, porque comigo acontece. Quando Deus visita o líder, Ele visita o liderado. Quando Deus abençoa o líder, Ele abençoa o liderado. Fica quieto onde você está, não corre não. Aliás, traz mais pessoas, porque aqui Deus ainda fala. E aí, Esdras se dispôs a fazer 3 coisas. O que a partir de hoje você vai fazer? 3 coisas. Se você amanhã de manhã não se lembrar do que eu preguei essa noite, não foi Deus que falou, beleza? Se amanhã de manhã alguém te perguntar o que o pastor pregou e você falar não sei, não foi Deus que falou. Tem que ter muita segurança do que está fazendo. Se eu não soubesse que Deus estava me usando, eu não estaria falando dessa forma. Amanhã de manhã você vai lembrar das 3 coisas que eu vou dizer agora. Primeiro, Esdras chega em Jerusalém e resolve buscar a lei do Senhor. Busque a palavra de Deus. Esquece Augusto Cury. Esquece o Paulo Coelho. Esquece a revista Capricho, tem ainda? Esquece o Zé Carioca, tem ainda? Tem alguém que está comprando aí, tem. Esquece vãs filosofias, vai para a palavra, vai ver o que Deus está falando, vai ver o que Deus tem para você hoje, vai buscar a lei de Deus, mergulha naquilo que é eterno, naquilo que é profundo, entra em contato com o manancial eterno, vai para o mar da sabedoria, deixa Deus usar você, vai se capacitar. Ontem eu fui numa sala de Mateus, lá na casa do irmão Jorge, acho que eles não vieram de manhã, e eu fui lá na casa do irmão Jorge ontem, quem estava pregando era o Altevir está aí? Estava de manhã, ele pregando e Deus falando comigo, ele tem chamado pastoral, eu olhando para ele falando, pensando, esse homem tem chamado pastoral. Mas se não tiver alguém que vai lá, vem cá, irmão Wagner, se não tiver alguém que vai lá, pega na minha mão, Deus quer usar você na pregação da palavra. Se o líder não fizer isso, às vezes a pessoa não consegue sair do lugar. Quem é o líder? O líder que Deus usa é aquele que catalisa resultado, é aquele descobridor de talento, e isso eu sei fazer, isso é nato. Eu olho para uma pessoa e falo, esse tem potencial. Eu olhando para aquele menino pregando e falei, ele nem sabe que vai botar um terno preto, ele nem sabe que vai carregar uma Bíblia, ele nem sabe que vai pregar para muita gente. Chegamos no monte esses dias, cadê o Rafael? Não está aí, né? Chegamos no monte esses dias, eu fui orar pelo Rafael. No que eu estava orando, Deus mostrou ele com colarinho clerical, aquele colarinho de padre, né? E eu com o olho fechado vendo uma pessoa na minha frente com colarinho de padre. Mas tem pastor que usa, eu já contei isso aqui. Eu olhei para ele e falei, você quer ser padre, meu filho? Que é isso, pastor? Eu falei, pô, então você vai ser pastor, porque Deus tem chamado para a tua vida. Queridos, qual é o meu papel? É de me capacitar na palavra. Se capacita, porque o próximo pregador da palavra pode ser você. Se não tiver Antônio, se não tiver Billy Graham, se não tiver Malafaia, se não tiver Hernandes Dias Lopes, se não tiver quem quer que seja, é você. É você que Ele vai usar. Escuta, quando Elias aparece, você lembra do Elias? O Elias aparece do nada, vem de uma cidade chamada Tisbé, ele não tem pai, não tem mãe, não aparece do nada, ele aparece e vai lá peitar, botar o dedo na cara de Acabe e de Jezabel, e eu fico pensando aquilo, eu falo, meu Deus,
Deus usou Elias porque não tinha outro para usar. Pode ser que amanhã Deus não tem quem usar, Ele vai usar você. Aí você vai lembrar de mim, e você vai dizer: foi bom estar na igreja do pastor Antônio, porque lá ele nos colocava para cima, lá ele levantava a gente, lá ele dizia que havia uma possibilidade de Deus me usar, e hoje Deus me usa. Eu fiz isso muito tempo. Durante 25 anos fui professor de biologia em Rio Verde. Até hoje tem gente que é biólogo por minha causa. Estou mentindo, Vanessa? Fica de pé. Aqui tem um exemplo, ó. Ela é bióloga porque eu influenciei a vida dela. Agora eu quero influenciar você de forma diferente. Vem para a palavra. Hoje eu não quero que você se transforme num biólogo. Eu quero que você se transforme num pregador da palavra. Quem descobriu que você tinha um chamado? Pastor Antônio Ulisses. Quem descobriu que você tinha um chamado? Pastor Antônio. É desse jeito, irmão. Até vergonha a gente passa quando a gente tem chamado e não obedece. Eu bato o olho no cidadão e falo: esse tem futuro com Deus. Você tem. Como é que está Rio Verde? Jerusalém. Como é que está Rio Verde? Jerusalém destruído. Só tem dinheiro. Essa cidade só tem dinheiro e cachaça e mulher e porcaria. Não que mulher seja porcaria. Quem entendeu, levanta a mão. Amém. Não vai sair: o pastor chamou mulher de porcaria. Eu falo mulher que não tem Deus e vive a vida fácil. Vai para a palavra. Vai para a palavra. Só isso. Esdras foi. Depois ele disse: eu vou buscar a lei do Senhor para cumprir. Cumprir o quê? A lei. Quando você escuta uma palavra aqui que vai de frente, bate de frente com você, o que você faz? Faz de conta que não entendeu? Alternativa A. Entende, mas não pratica? Alternativa B. Ou cumpre tudo aquilo que Deus mandou. Porque o único pastor que tem coragem de falar que sexo antes do casamento é pecado sou eu. Porque os demais têm medo de perder membro. O único pastor que fala que você está vivendo amasiado e que Deus não se agrada sou eu. Porque se você for embora e ficar chateado comigo, Deus manda mais 2. Porque o meu compromisso não é contigo, o meu compromisso é com Ele. Pastor, um dia veio um pregador aqui e falou: pastor, o senhor bate demais no pecado. Os pastores hoje não pregam mais sobre pecado, tem medo de perder ovelha. Não, tem medo de perder gente. Porque crente não sai com a palavra dessa. Crente conserta a sua vida. Eu não posso casar, se eu casar eu perco a pensão. Perde a pensão. Porque Deus não desampara quem fala a verdade. E a verdade cabe em qualquer lugar. A verdade não ocupa espaço. A verdade não faz curva. Cumpre a palavra de Deus. Lá dentro da macumba tinha o tal do meia linha. Quem já ouviu falar isso? Irmão Valdeni já ouviu. Meia linha era aquele cara que recebia o espírito, mas o espírito só colocava um pé em cima dele. Porque lá no espiritismo quem recebe demônio é cavalo ou burro. Eu antes da meia-noite era cavalo, depois da meia-noite eu era burro. Então verdade, quando virava à esquerda, meia-noite virava, aí o tambor batia, aí o demônio descia no burro. E lá tinha um tal de meia linha. Terminava a sessão lá para as 2, 3 horas da manhã, o povo já tinha bebido sangue, bebido cachaça, fumado cucurute, já tinha feito e aprontado. Quando terminava a gente ia para a fofoca do terreiro. Você viu o fulano? Estava de meia linha, o demônio não incorporou direito.
Aqui não tem meia linha não, irmão. Ou o Espírito Santo entra na sua vida, ou ele não entra na sua vida. Aqui não tem meio crente não. Pastor, eu só sou crente antes da meia-noite. Não tem isso aqui não, meu amigo. Ou é, ou não é. Pedreiro meia colher. Meu pai era pedreiro, meu pai de criação, meu tio era pedreiro. E eu ia junto com ele, porque quando ele pegava serviço, eu ficava brincando na areia. Aí ele chegava para pegar um serviço, a pessoa perguntava assim: o senhor é pedreiro ou meia colher? E eu pensava, quando eu crescer, eu não quero ser meia colher. Meia colher é meio pedreiro, que só assenta tijolo e mais nada. E assim mesmo tem que tomar cuidado para a parede não cair. Aqui não tem meia colher não. Aqui não tem meia linha não. Aqui é povo de Deus na totalidade. Ou então vai apanhar o ano inteiro, porque a palavra de Deus ela bate na cara da gente. Cumpre a palavra, amém? Vamos cumprir a palavra de Deus? Vai obedecer ou não? Obedece, irmão. Você quer ser abençoado? Obedece. Tudo tem a hora, tudo tem o lugar, tudo tem a permissão ou não. Nada foge aos olhos do Senhor. Nada. Nada foge aos olhos do Senhor. Pastor, eu estou em pecado, o que eu faço? É tempo de corrigir, é tempo de consertar. E se você corrigir, se você consertar, você vai prosperar. A sua saúde vai melhorar. A enxaqueca vai embora. A depressão vai embora. Conserta. Põe em ordem. E se daqui a um ano as coisas não mudarem, vem aqui e bate na minha cara: você é um mentiroso. Tem que ter coragem para falar isso aqui, irmão. Tem que ter coragem. Esdras então busca a lei de Deus, cumpre a palavra de Deus e se dispõe a ensinar. Eu sou um Esdras na tua vida. Eu quero ensinar você. Eu tenho didática para te ensinar. Eu tenho metodologia para te ensinar. Eu sei ensinar. Eu nasci para ensinar. Desde criança eu sou professor. Eu nasci professor. Eu não caí de paraquedas dentro de uma faculdade de educação. Eu sou professor e eu quero ensinar para você. Eu sei como ensinar. Eu sei como começar. Eu sei como me conduzir. E eu sei como terminar. E é por isso que a palavra que eu prego não sai do seu coração também, porque Deus se vale do talento das pessoas também. Mergulha na palavra de Deus. 1. Cumpre a palavra de Deus. 2. Ensina para quem não sabe. 3. Ensina para quem não sabe. 3. Daqui a um tempo vão dizer assim: onde foi que você se converteu? Você fala: na igreja batista. Quem era o teu pastor? Pastor Antônio, já morreu, foi para o céu, glória a Deus. Aquele homem fez discípulo. Pois que se lembre de mim pelos gritos que eu dei. Pois que se lembre de mim pela gordura que eu tenho. Pois se lembre de mim pelos cabelos brancos. Mas vão ter que se lembrar de mim, porque aqui jaz alguém que ensinou e que sabia o que estava falando. Vale a pena servir a Deus, mas sirva com integridade, sirva de verdade. Eu sou de um tempo que as pessoas falavam assim: qual a sua religião? Católico. Católico coisa nenhuma. Católico conversa fiada. O verdadeiro católico conhece a Bíblia. Mentira, nominalista. E agora eu estou vendo isso dentro da igreja evangélica.
Qual igreja que você é? Eu sou daquela igreja da Lagoinha que tem o diante do trono. Não sabe nem o nome da igreja. Que crente é esse? Você tem que saber quem é você e quem é o Deus que você serve. O Deus que você serve não é de barro, não. O Deus que você serve tem boca e fala. O Deus que você serve tem perna e anda. O Deus que você serve não está trancado dentro de um guarda-roupa, não, e nem em cima de um andouro. O Deus que você serve é Jeová, o Deus da provisão. Muda de vida. Muda de vida. Ou então viva no engano. E quando chegar o dia do teu julgamento, não diga que me conhece. Você está proibido de citar meu nome. Porque lá no céu, no dia do grande tribunal do trono branco, no dia do julgamento, se você não andou com Deus, não diga que me conhece. Eu não tenho parte na sua condenação. Porque ainda, para a honra e glória do Senhor, o evangelho que eu prego aqui é o evangelho que eu vivo lá embaixo. E se alguém disser o contrário para você, manda provar. Eu vou quase fazer igual Nicodemo: se defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aí Paulo chega e fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. As pessoas quase bateram nele, mas ele não foi ousado não, ele foi verdadeiro. Se eu sou modelo para você, vem comigo. Se eu não sou, procura outra igreja. Mas procura uma igreja que começa com Jesus e termina com Jesus. Procura uma igreja onde você não entra e não dorme. Tem pessoas que chegam para mim e falam: pastor, eu saí daquela igreja, porque do mesmo jeito que a gente entra, a gente sai. E aqui é diferente. Eu falo: é mesmo, porque aqui você sai machucado de tanto apanhar. Lá você não apanha. Aqui você tem que trazer atadura, esparadrapo, mercúrio cromo, metiolate. Eu sou do tempo do metiolate. Você tem que trazer tudo, porque aqui você sai machucado, mas você sai curado. Para onde você vai depois desse culto? Colocar minha vida em ordem, pastor, depois de uma dessa, quem é louco? Vou colocar minha vida em ordem. Então faça isso rápido, porque ainda hoje poderão pedir a tua alma. Louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Quem garante que domingo que vem você está aqui? Quem garante que domingo que vem eu estou aqui? Quem garante? Coloca a tua vida em ordem hoje. Amém ou não? Amém. Continua batista ou não? Amém. Continua crente ou não? Amém. Ou vai dar tristezinha gospel? Milindrezinho gospel, magoei, mudei de igreja, magoei. Pois fique sabendo, se Deus tiver um projeto na sua vida e você mudar da igreja, você só vai mudar quem bate, o chicote é o mesmo. Aproveita que eu bato e assopro. Tem lugar que não assopram, só bate. É a unção da barata, bate e assopra. Amém ou não? Amém. Esse amém foi mais anêmico. Amém ou não? Amém. Eu quero continuar em Rio Verde. Eu quero continuar sendo Esdras na sua vida, mas eu preciso de você, porque a obra que Deus vai fazer aqui é muito grande. Hoje é um dia como qualquer um outro, e mesmo sem dia de festa, já tem 900 pessoas nessa igreja congregando. Ainda faltam 3.000 que não chegaram. Um pouco vai ficar em cima dessa galeria.
o outro pouco vai ficar em cima daquela outra, o outro pouco vai ficar ali, e o outro pouco do lado de fora. Deixa eu contar uma coisa para você. Antes de construir essa igreja, antes de comprar esse lote, eu já sabia que ia ser aqui. Por força de circunstância, nós compramos 2 lotes no Jardim Grácia Vaz. E eu pensei, eu me enganei. Não é lá perto do estádio, é para construir perto do SPC. Quando a gente ia começar a construção, o Eterno falou para mim: não é aí, é lá onde eu te falei. Eu falei: Senhor, como é que eu vou para lá? A gente não dá conta de comprar aqueles lotes. Como Ele é Deus, Ele não tem a obrigação de responder. Ele não respondeu. Meses depois, nós compramos aquela casa sem dinheiro, compramos esse primeiro lote sem dinheiro, compramos esse último sem dinheiro. Aqui nós não temos dinheiro, nós temos Deus. Deus. Faltam 3.000 pessoas para chegar. Rio Verde já não é mais o mesmo. Pastor, você é prepotente. Não, eu sou aquele que crê. Rio Verde já não é mais o mesmo. Hoje em Rio Verde tem pelo menos uma igreja que fala da parte de Deus. Ah, mas não é só a sua, problema da outra. Nós falamos da parte de Deus. E entrou aqui, Deus opera. Começou a andar com esse povo aqui, Deus opera. Aqui Deus casa. Aqui Deus tira do pecado. Aqui Deus prospera. Aqui Deus cura. Aqui Deus liberta. Aqui Ele faz, porque aqui é solo sagrado, é terra de Deus. Tira a tua sandália. Tira a tua sandália, porque você está em terra santa. Tira a tua sandália, você está em terra santa. Aqui a sarça queima, mas não se corrompe. Aqui o fogo queima, mas não se corrompe. Porque Deus não traz prejuízo. O fogo que Ele traz é fogo santo. É fogo que cura. É fogo que liberta. É fogo que transforma. Levanta a tua cabeça. Rio Verde está morrendo. Rio Verde está afogado no marasmo de pecado. Rio Verde está destruído. Rio Verde só tem dinheiro, nada mais. Essa cidade precisa de Deus. Não deixa entrar bebida na tua casa. Santifica a tua casa. Senão você vai contrair um câncer. Não deixa entrar bebida na tua casa. Se você deixar, você vai contrair um câncer. Vocês não sabem a legião de anjos que está sobre essa igreja agora. Você não sabe o poder de Deus que está sobre essa igreja. Ninguém chega onde nós chegamos em tão pouco tempo, se Deus não estiver na frente. Quando começou esse culto, eu me lembrei, há 14 anos atrás, eu estava na rua Goiânia. Eu havia decidido sair da igreja presbiteriana. Me convidaram para se retirar. Acharam que eu era um importuno. Me convidaram para sair de lá e eu aceitei. Eu saí de lá. O homem ficou me falando mal de mim, me caluniando, dizendo coisas horríveis a meu respeito. E se o que eu estou falando não é verdade, Deus pode me tirar a vida agora. Porque onde eu vou, eu encontro gente para me perseguir. Eu encontro gente para me bater. Mas pode bater, porque Deus ainda fala. E nós fomos para uma igreja. Estava eu e minha esposa, 2 filhas, mais 3 irmãos.
Nós havíamos saído de uma igreja de 300 membros. Minha mulher chorava copiosamente. A minha filha mais velha chorava. Eu falava: meu Deus, o que eu fiz com a minha família? Eu tirei minha família de uma igreja estruturada e trouxe para um lugar que eu não sei nem o que é. Uma congregação com 3 pessoas. O que eu fiz com a minha família? Quando começou o culto hoje, eu olhei para vocês e o Senhor falou para mim: conta, se você pode agora. Eu falei: Senhor, de manhã tinha 400 adultos, agora tem 470. Ele falou: ainda falta. Não acabou. Não acabou. Sabe por quê, irmãos? Diante do Senhor, no temor e tremor, sabe por que Deus me honra? Porque eu ainda falo. Eu não me calei. Eu nunca coloquei um dedo num dinheiro dessa igreja que não fosse o meu salário. Eu nunca roubei essa igreja. Eu nunca tomei crente da igreja de ninguém. Deus sabe que eu não estou mentindo. Já teve pessoas que veio para cá, eu falei: volta para a tua igreja, o seu pastor precisa de você. Mas na boca deles, eu estou pescando em aquário. Na boca deles eu estou tirando pessoas das outras igrejas. Quem pode mais, chora menos. Quem pode mais, chora menos. Eu não faço isso. Eu nunca precisei pegar crente de ninguém, porque não falta. Deus tem multiplicado. Deus honra esse ministério porque eu ainda tenho coragem. Deus honra esse ministério porque eu ainda não me corrompi. Deus honra esse ministério porque eu respeito o sexo oposto. Deus honra esse ministério porque eu não ponho a mão em dinheiro que não é meu. Deus honra esse ministério porque o mesmo Antônio que está aqui é o mesmo que está ali. E você, está comigo ou não? Você sonha os meus sonhos ou não? Você é um verdadeiro profeta ou não? Você crê que Deus vai usar a sua vida ou não? Pois fique sabendo que se você for homem de Deus, a rua que você mora é privilegiada, porque um profeta mora naquela rua. E nós vamos salgar essa cidade. Nós vamos salgar essa cidade de norte a sul, de leste a oeste. Tem gente achando aí fora que eu quero ganhar Rio Verde. Me criticam. Dizem que eu quero ganhar Rio Verde. Gente, eu não quero ganhar Rio Verde, eu quero ganhar o Brasil. Eu quero ganhar Goiás. O maior e o mais duradouro avivamento vem para nós. Isso aqui não é eu que falo não, é Ele que falou para mim. Então antes de me bater, preste atenção, eu não quero ganhar Rio Verde. Rio Verde nós já ganhamos. Nós vamos ganhar é Goiás. Nós vamos ganhar o Brasil. Nós vamos ganhar o mundo. Amém? Você crê nisso? De verdade? O verdadeiro louco é aquele que crê naquilo que fala. Eu sou louco, porque tudo que eu falo, eu creio. E até hoje, Deus não me desonrou. Não porque eu sou muito, é justamente porque eu não sou nada. E enquanto eu não for nada, Ele é tudo na nossa vida. Você crê nisso? Feche os seus olhos que agora eu vou orar por você.